Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Então vocês verão novamente entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pode se assentar, amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai da graça e da glória, mais uma vez, ó Pai querido, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua casa. Ó Pai querido, usa-me agora, Senhor. Tu sabes que eu não tenho nada, mas o Senhor, ó Pai querido, é aquele que nos capacita. Repreenda todo impedimento, Pai, e seja conosco, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, eu estava por esses dias lendo a Bíblia e comecei a ler, Pastor Pedrosa, nesse versículo aí, e Deus me levou a meditar sobre o rei Ezequias, enquanto ele era justo, enquanto ele estava servindo a Deus, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus. E eu pude ver então a diferença do ímpio para com o justo. O ímpio sendo o rei Senaqueribe, que veio afrontar, que estava dominando todo aquele povo, um povo assírio, um povo ruim, um povo sanguinário, um povo, sabe, que o povo já temia só de saber que eles estavam passando por perto, às vezes nem guerreando com eles, mas o povo já entrava num certo medo, porque eles eram um povo ruim, um povo, sabe, que tinha prazer de torturar o seu povo quando pegava eles como escravo. Se você começar a estudar e ver o povo assírio, quando você adentrava na porta principal, já tinha uma montanha de cabeça, de esqueleto, só do povo que não obedeciam às ordens dele. Eles tinham prazer de enterrar as pessoas enquanto a maré abaixava, só com a cabeça de fora, para quando que a maré subisse, matasse aquelas pessoas afogadas. Eles tinham prazer, Pastor Pedrosa, de amarrar as pessoas nos cavalos. 2 cavalos desse lado, irmão crente, 2 desse lado, amarrando seus braços e as pernas. E eles batiam nos cavalos, para que os cavalos quebrasse os braços, as pernas, isso dando risada, e isso corria por toda aquele mundo na época do rei Senaqueribe. Um povo ruim, um povo que tinha, sabe, não tinha medo de nada. Para eles era do jeito deles, ou você fazia do jeito deles, ou fazia do jeito deles. Mas aí tinha um justo naquela época, que ele então, Deus levanta Senaqueribe com 19 anos para servir aquele povo de Israel. E eu estive meditando, ele é um dos poucos que fez os cultos de adoração ao Senhor, fazendo tudo aquilo a que Deus prometeu a Moisés, a que Deus ordenou para que Moisés fizesse para com o seu povo. Ele é aquele que derruba todos os postes ídolos, inclusive a estátua lá da cobra, que foi feita lá no Egito. É Senaqueribe que é Ezequias que tira, que põe por terra, e ele entra na presença de Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus, ele está buscando a Deus, ele acreditando num Deus de Israel, um Deus vivo, real e verdadeiro, um Deus que fazia a diferença quando Israel estava fazendo a vontade dele. Quando aquele povo fazia a vontade de Deus, algo tremendo acontecia. E não é diferente no nosso dia. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos se entregando a Deus, quando nós estamos buscando a Deus como verdadeiros adoradores, quando nós não olhamos as dificuldades, quando nós não olhamos o tempo, quando nós queremos adorar ao Deus vivo, Deus peleja por mim, Deus peleja por você.
Senaqueribe então vem, já tinha levado a tribo do norte, já tinha levado Samaria, já tinha fazendo bagunça naquele povo, vinha dominando tudo, e eles vêm então para guerrear contra Judá, para guerrear contra Ezequias. E quando eles vêm, irmãos, eles não vieram afrontar o povo de Israel, eles não vieram afrontar o rei Ezequias, eles vieram já afrontando o rei de Israel. Ei, quantas das vezes nós estamos passando por uma provação por Deus, nós estamos numa dificuldade, ou nós estamos sendo provados por Deus, porque é gostoso quando Deus nos prova, porque sabemos que a vitória vai chegar e vai ser lindo, mas você está numa dificuldade, você está passando um processo na mão de Deus, e vem o teu inimigo, vem aquele que fala: ei, cadê o seu Deus? Você não diz que o teu Deus faz isso? Você não diz que o teu Deus faz aquilo? Fique sabendo você, irmão, quando eles falam isso, eles não estão atingindo a você, eles estão mexendo com o Todo-Poderoso, eles estão mexendo com aquele que te chamou para fazer a boa obra. Esse povo esquece que o nosso Deus é vivo, não está numa estátua, não está num quadro, não. Ele está no nosso meio, Ele está dentro de nós. E quando eles afrontam nós, eles estão afrontando o Deus que nós servimos, porque nós acreditamos num Deus vivo, real e verdadeiro, que ouve as nossas orações, que responde às nossas orações e que peleja por nós. Nas dificuldades, Ele abre portas onde não tem parede. Quando a medicina fala: ei, não tem mais jeito, prepara que vai morrer, não, a última palavra quem dá é Ele. O povo veio afrontar, esquece que não está afrontando nós, porque nós somos as meninas dos olhos de Deus. Eu lembro, irmão, quando a Rosângela ficou doente, quantos chegaram para nós e falaram assim: mas você não estava dirigindo igreja? Mas não era isso, não era aquilo, não era aquilo outro, mas foi um processo que ela precisou passar para trazer um dos meus filhos que estava desviado. Que ele falava para nós assim: o dia que você me vê dentro da igreja de novo, pode chamar o chuquiri, pode chamar o hospício, pode chamar quem quiser, colocar uma camisa de força, porque eu estou louco. Na igreja de crente eu não entro nunca mais. A mamãe ficou doente, ficou na UTI. Cheguei um dia em casa e falei assim: o negócio da mãe é sério. Ninguém acreditou. Mamãe já foi internada tantas vezes, é mais uma vez. Aí ele foi visitar a mamãe no outro dia. A mamãe estava na UTI, e a visita era da 12:30 a 1:30, depois das 4 às 5 e depois das 8 às 9. Então eu almoçava correndo, 12:00, saía correndo lá da Vila Carioca, ia até o Hospital São Camilo, ali no museu, para 12:30 eu adentrar e ficar com ela até 1:30. Das 4 às 5 eu não podia ir, porque eu estava trabalhando. Então o Leandro ia, ou o Lucas ia, alguém sempre ia. Aí foi o Leandro, junto com a minha nora hoje. Quando ele chegou lá, a Rosângela não estava falando coisa com coisa, falando que o pastor Paulo Silas tinha ido visitar ela e perguntou para ele: você não viu o pastor Paulo saindo? O pastor Paulo hoje infelizmente não anda mais, teve vários AVC, não fala direito, anda numa cadeira de roda. O negócio está vivo por milagre de Deus, mas não é mais aquele homem eloquente, pregador, da palavra do Senhor. E ele, sabendo disso, quando ela falou: o pastor Paulo acabou de sair, ele começou a chorar. Quando cheguei em casa, 9:30, 10 horas, que eu já tinha saído do hospital, deixado ela, ele começou a chorar por mim e falar: pai, o negócio da mãe é sério mesmo, né? Eu falei: querido, o papai já avisou você que o negócio é sério, que o negócio é bravo. A médica chegou para nós e falou assim: se prepare,
porque, olha, daqui ela não sai. Vocês já se preparem para a última coisa, para a consequência. Mas Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. O justo sabe de todas as coisas. Nós estávamos fazendo a vontade de Deus, mesmo que o homem não queria, mesmo que o homem quisesse fechar. Nós estávamos 7 anos trabalhando, lutando, fazendo a vontade de Deus. Não tinha cedo, não tinha tarde, não tinha noite, não tinha de madrugada. Se ligasse o telefone, nós saíamos correndo, eu e ela, para levar alguém ao hospital, para orar, para expulsar o demônio. Nós estávamos fazendo a vontade de Deus, mas estávamos passando um processo. Eu lembro que eu tinha um golzinho 88, um golzinho velho, que não conseguia arrumar o carburador dele e deixar ele num estado para que pudesse passar pelo controlar. Um dia a polícia pegou e levou embora. Eu fiquei triste, chorei. Aí chegou um e falou, batendo nas minhas costas, assim, às vezes Deus tira o velho para dar uma coisa melhor. Nós não entendemos como Deus trabalha. Nós queremos do nosso jeito. Nós queremos que Deus, dê primeiro o negócio bom, depois tira. Não sabemos como Deus trabalha. E Deus tinha levado o golzinho. Eu fiquei triste fazendo a obra. Ainda chorei com ela. Ela falou, não chora não. Deus vai nos dar o melhor. E nos deu, irmão. Levou um Gol 88, nos deu um Palio 2008. Amém? Coisa linda. A gente não sabe o trabalhar de Deus. Não tem, o Palinho tá aí, ó, para poder levar ela ao hospital, levar ela, época que ela ficou doente, eu estava sem carro. E a médica veio e falou, ó, se prepara. E o Leandro então começou a ir lá na igreja no Briste. E foi orando, fazendo campanha lá no Briste, eu não tinha nem mais cabeça de estar dirigindo o culto. Então estava o presbítero Márcio, o pessoal trabalhando lá, e eu com ela no hospital. E o Leandro orou para Deus e falou, Pai, se o Senhor tirar a minha mãe do hospital, eu volto para os teus caminhos. Isso em 2013, irmãos. A Rosângela saiu do hospital. A medicina não sabe explicar como que ela está em pé. Pela medicina, o que ela esteve era para estar vegetando na cama. Era para estar tomando líquido por sonda, porque ela não era nem para comer. Ia estar vegetando. Mas o Deus que nós servimos é lindo, tremendo e maravilhoso. Quando foi para dar alta, a médica chegou no meu quarto, no quarto que nós estávamos, e disse, olha, pastor, o Deus que vocês servem é muito bom, hein? Eu falei, por que, doutora Ercília? Porque nós já fizemos exames na Rosângela, tá tudo certo, tudo bonitinho, ela vai para casa. Eu dei um glória dentro do quarto, que todas as enfermeiras foram lá ver o que aconteceu, porque Deus é lindo, tremendo e maravilhoso. E se vereis a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve, daquele que é justo e do ímpio, porque o ímpio não sabe dessas coisas, o ímpio não entende essas coisas, mas quem é justo, quem está na presença, quem tem intimidade com Deus, quem conhece o Deus que ele serve, sabe que Deus faz o impossível acontecer na minha e na sua vida, porque ele ainda é o mesmo hoje, será o mesmo ontem, hoje e eternamente, até o dia do arrebatamento. E o povo vinha dizer, mas pastor, você não estava lá? Sim, eu estava lá, mas tem um processo. Quisera eu que eu chegasse nos meus filhos e falasse, ó, vem para a igreja, porque senão, eles conhecem, eles nasceram no berço evangélico, mas chegou uma certa idade de saíram, quiseram conhecer o mundo, vou fazer o quê? Vou bater neles, vou amarrar eles naquelas pedras de chumbo, para eles, não, irmãos, é pela vontade de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você. Falta trazer o Luiz Henrique. Ela falou que passa tudo de novo, se for para trazer ele. Eu falei, Jesus, faz um outro processo agora, por favor, que esse foi dolorido, pelo amor de Deus, Mas ela falou que passa, irmãos. E ele fez uma promessa para Deus também. E se Deus curasse ela, ele vinha para os caminhos. E ela cobra ele. Ela cobra.
Para a gente ver como que é, irmãos. Ele foi lá no Agenor Duque. Ele foi lá. O pessoal onde ele trabalha, tem um membro de lá, ele levou ele. Ele trouxe um copo de água, desses aqui benzido. Ele falou: mamãezinha, lá no hospital, bebe essa água aqui. E ainda ela brincou, falou assim: mas é água? Não, mas foi benzida por sua causa, né? Bebe. E ela então, pela fé dele, bebeu. Ele comprou uma fronha dele lá, da campanha dele lá, colocou Mãe Dome nessa fronha aqui, porque Deus vai resgatar a senhora. É fé, irmãos. Ele fez isso acreditando que Deus é Deus ainda. Deus é maravilhoso. O nosso Deus não mudou. Ele faz o impossível. Parece que o povo está esquecendo do que Deus é lindo, do que Deus faz, do que Deus opera no meio do seu povo. A igreja hoje ela vai estar cheia. É culto dos varões. Onde está o povo? Só por causa do frio. E se Jesus tocar a sombreta agora? Se ele vem. Eu lembro quando eu era criança, do tamanho do filho de Gilvan ali, que eu acordava de manhãzinha nessa época aqui, pastor, que eu saía no quintal assim e olhava, o telhado dos vizinhos era branquinho, irmão, branquinho. Hoje você não vê mais isso. Você tinha que estar todo encapuçado, que o frio era tremendo. Você passava a mão no carro assim, irmão Aparecido, saía aquela costa de gelo. Hoje não tem mais, o frio está aí, mas não está daquele jeito ainda. Vai voltar? Só Deus sabe. E se acontecer? Não vou para a igreja. E se Jesus soa a trombeta? Mas estava lá, Senaqueribe então veio afrontar o povo de Israel. Mas não veio afrontar Ezequias, veio afrontar o Deus. Ei, vocês estão se posicionando, querendo que o Deus de vocês vai salvar. O Deus de A salvou eles. O Deus de B salvou eles. O Deus de C salvou eles. O Deus de A, de B, de C, de D, de E, não era o Deus que eu e você servimos. Não é um Deus vivo, real e verdadeiro. É um Deus que está lá, parado, que não ouve, que não fala, que não vê, que não anda. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, o Deus que nos resgatou, Ele está passeando no nosso meio. Ele está olhando você. Ele tem ouvido para ouvir, porque a palavra diz: agora estão abertos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Então ele ouve. Nós não estamos orando ou cultuando um Deus imaginário, não. Nós estamos aqui porque acreditamos que o nosso Deus, Ele resolve as causas. Ei, mas é no tempo determinado dele. Quisera eu orar, levantar e já tomar posse da bênção. Se fosse assim, irmãos, ninguém ia adorar a Deus. Estaria a igreja lotada só por causa da bênção. Pode olhar, irmãos, vai nessas igrejas aí, ó, que estão na mídia aí, ó. Lotado, por quê? O povo está indo atrás de cura. O povo está indo atrás da prosperidade. Mas ninguém está indo buscar um Deus vivo. Ninguém está indo lá se posicionando para ser justo, para que Deus faz. Eles recebem, sim, porque é a fé. A fé, irmãos, de cada um é independente. Eu lembro quando estava dirigindo lá no Brito, chegou o diácono Luiz para mim e falou assim: pastor, por que o católico consegue receber a vitória? Eu falei: por causa da fé dele. Ele tem a fé não se explica, a fé é uma coisa individual. Eu posso ter a fé aqui de sair andando, se Deus mandar eu sair andando no ar. Como posso não ter? Deus pode fazer você querer que faça você andar sobre as águas. Você tem que ter fé para que isso aconteça. Você tem que ter fé para orar pelo paralítico e o paralítico sair andando. Você tem que ter fé e orar pelo cego para que o cego saia enxergando. Você tem que ter fé para orar pelo enfermo e a enfermidade sair e ele ser restabelecido. Isso é fé, irmãos. É a fé de cada um, é segundo a sua fé, é segundo você com Deus. E o povo então veio afrontar ao nosso Deus.
Ezequias mostra para mim e para você, irmãos, que eu não preciso contar o meu problema para o vizinho da esquerda, eu não preciso contar meu problema para o vizinho da direita, eu não preciso ligar para o meu tio que é milionário e contar o meu problema, eu não preciso correr para o meu irmão, eu não preciso. Ezequias falou para os seus: ei, vai procurar o profeta. Mas ele fez o que, irmãos? Ele pegou as cartas de Senaqueribe e foi ao templo orar. Foi ao templo orar. Ele pega as cartas, coloca no chão, na presença de Deus e fala: Deus, eles não estão falando de mim, eles estão falando do Senhor, ó. É o Senhor que eles vieram falar. Ele ensina a mim e a você para não falarmos os nossos problemas para os outros, colocar o joelho no chão e contar o problema para aquele que tem a resposta, aquele que tem a solução para mim e para você. Não é às vezes você está na rua, mas você ama: ô irmão, ora por mim, estou numa prova, irmão. Você está na prova, amém, glória a Deus. Para quem Daniel foi pedir socorro? Hein? Para quem? Para quem? Aonde foi? Hein? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram contar o problema para o rei Nabucodonosor para não ser jogado? Não, irmãos. Eles foram buscar Deus. E lindo que eles falam para Nabucodonosor: se Deus quiser nos salvar, amém. Se não quiser, e eles entram dentro do fogo. A Bíblia fala que ele não abrir a porta, os soldados já morreram queimados. Eles são jogados, amarrados. Quando o outro vai ver lá, eles estão andando, cantando, adorando a Deus. É a diferença do justo e do ímpio, irmão, do que serve e o que não serve. Mas o que serve de coração, o que serve de verdade, o que serve, como Jesus falou lá para a samaritana lá: ei, Deus procura verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e em verdade, não é de qualquer jeito. Aí eu vou na igreja para o pastor me ver. É grande coisa. Grande coisa. Eu venho para a igreja para adorar a Deus. Eu venho na igreja contar o meu problema para Deus. Eu venho para a igreja agradecer o dia que Ele me deu. Eu venho para a igreja dizer a Deus o quanto eu amo, o quanto eu sou grato por Ele, por eu ter a minha esposa, por ter meus filhos, sabe, do nosso lado. Do jeito deles, mas estão do nosso lado, adorando a Deus. O Lucas foi para a igreja adorar, o Leandro está na igreja adorando. O Luiz Henrique vai vir, a Ariana é levita, ela vai voltar, vai estar louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Você verá a diferença do que serve e o que não serve. Ezequias então ora. Ezequias vai lá e ora a Deus. Aí vem o profeta Isaías com a resposta de Deus. Esse mesmo Senaqueribe que está aí, ele não mexeu com você, mexeu comigo. Assim diz o Senhor. E esse mesmo Senaqueribe que você está vendo, nunca mais você verá. Ezequias, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, lindo, tremendo e maravilhoso, Deus respondeu a oração dele, como Deus responde a minha e a sua oração. Deus responde porque Ele é um Deus fiel, é um Deus vivo. Talvez não responda do jeito que eu e você queremos, porque nós queremos claramente, nós queremos que Deus fale. Não, Deus vai jogar às vezes em parábola, para que eu e você entendamos o trabalhar dele. Pudera nós,
Jó foi lindo e maravilhoso dizer lá em Jó 37:15, sabe tu como Deus opera? Como eu disse, quisera nós ser do nosso jeito, né? Talvez não chorássemos, talvez... Não, irmãos, se fosse fácil, o mundo todo já seria cristão. O mundo todo já estaria aqui dentro, louvando, engrandecendo, exaltando esse Deus vivo. Quantos estão dentro da igreja e ainda não teve intimidade com Deus? Não conhece esse Deus lindo, tremendo e maravilhoso? E ainda não teve uma experiência viva, real e verdadeira? Ezequias mostra para mim e para você que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro e Ele responde às nossas orações. Isaías foi e falou com ele, disse para ele que não veria Senaqueribe. Ei, Senaqueribe ouve uma coisa, eles voltam para a Síria, os próprios filhos de Senaqueribe os matam. Por quê? Mexeu com Deus que você serve, mexeu com o seu Deus. Não está mexendo, ponha isso no teu coração, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós em Hebreus, ei, a vingança pertence a Deus. Não é eu e você que temos que se vingar das pessoas aí fora, não. De alguém que veio te afrontar. Não, irmãos. Entregue na mão de Deus. Confia nele. No mais tudo ele fará. A Bíblia é linda e maravilhosa. Eu e você precisamos sim saber e acreditar na providência que Deus tem para nós. Não é? Ezequias fez, irmãos. Fez, Senaqueribe morreu. Eu imagino a alegria de tudo que aconteceu quando Ezequias soube. Depois vai entrar na doença. Ezequias vai orar e vai dizer: Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu andei na tua presença, eu fiz a tua vontade. Ele trouxe o povo à razão, ele trouxe o povo a adorar o Deus vivo, real e verdadeiro. Não é fácil, irmão, estar dirigindo o trabalho, não é fácil estar pastoreando. Quantas lágrimas, quantas noites acordada orando para que as almas pudessem encher essas cadeiras. Como dói no coração do pastor, como dói no coração do presbítero, como dói no coração daqueles que estão na frente do trabalho, e quando chega na igreja, a igreja não vem adorar este Deus que é lindo, tremendo e maravilhoso, aquele Deus que responde a sua oração, aquele Deus que peleja por você. Porque se não for isso, então vamos rasgar a Bíblia, estamos errados. O mundo aí fora tem que ver que eu e você somos diferentes. Precisa ver o brilho do Espírito no meu rosto e no seu rosto. Irmãos, nós precisamos mostrar para o mundo que nós servimos um Deus, para que eles saibam que há diferença para o que serve e para o que não serve, para aquele que é justo e para aquele que não é, aquele que é ímpio. O povo, quando olhar para você na rua, tem que ver: olha, lá vai um homem e uma mulher de Deus. Aquele lá é crente, aquela lá é crente. Não mexe não, porque o negócio é, ó, se você tocar nela, amiguinho, o Deus que ela serve, olha, porque Ele ainda é fiel, irmãos. Ele ainda está no nosso meio, até o dia que Ele arrebatar. O dia que Ele arrebatar a tua igreja, aí o povo vai acordar, aí é tarde, aí já foi, não tem mais como você mostrar que é justo, não tem como você mostrar: mas eu servia a Deus. Falou certo, servia, porque aquele que serve vai ser arrebatado e subir para Deus, amém? As palmas louvam e engrandecem o nome do Deus.